Olá, meu nome é Olavo, essa é a disciplina de Fundamentos Matemáticos da Física A e esta é a 7ª aula sobre vetores. Nessa aula nós estaremos resolvendo um problema sobre lugares geométricos, em particular referente à construção de cônicas. Pois bem, nós dissemos, quando nós estávamos mencionando as cônicas, que estas eram resultado da interseção de um plano que faz com o plano XY um ângulo alfa, aqui o ângulo, e um cone. Daí os chamarem seções cônicas, né? Seções cônicas. E nós vimos também que, intuitivamente, que a depender do ângulo alfa, nós poderíamos ter 3 cônicas possíveis. Na verdade, 4, né? Se o alfa fosse 0, poderia ser uma circunferência. E para determinados valores, outros valores de alfa, nós poderíamos ter uma elipse, uma parábola ou uma hipérbole. Então, isso é interessante porque nós vimos isso de uma maneira bastante intuitiva, gráfica. Nós não nos importamos em demonstrar essa afirmação. O que nós vamos fazer aqui, então, é exatamente demonstrar essa característica, né? Da interseção de um plano com um cone, o plano estando inclinado com relação a um valor alfa qualquer. Então vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que saber é a chamada equação do cone, né? Nós já falamos sobre isso em outra aula. A equação do cone pode ser escrita x² mais y² é igual a z². Pois bem, vamos lá. Isso sendo verdade, nós precisamos agora obter uma segunda equação, que é a equação do plano. Por que eu tenho que obter essas duas equações? Porque o lugar geométrico que eu procuro, que aqui na figura é esse que está aqui representado por essa linha vermelha, esse lugar geométrico, que parece uma elipse, mas é só um exemplo, esse lugar geométrico é a interseção entre os lugares geométricos do plano e o lugar geométrico do cone. Então, dizer que é uma interseção é dizer que os valores x, y, z de ambos têm que satisfazer a mesma equação. Então, vejam só. Mas eu tenho que obter a equação do plano de que maneira? Ora, eu selecionei o meu plano de tal maneira que ele está correndo com as suas bordas, vamos supor assim, ele é infinito, mas vamos pensar dessa maneira, paralelas a x. Então a inclinação dele está totalmente definida em cima do eixo do plano YZ, tá? Então esse aqui é o vetor K, é o vetor N, que é o vetor de perpendicularidade. E notem que se eu tivesse um plano paralelo ao plano XY, o meu vetor N seria igual ao vetor K, unitário. Mas não é esse o caso, né? Então vamos chamar de θ esse valorzinho, ou alfa, esse valorzinho que está aqui, evidentemente que esse alfa é a mesma coisa desse alfa aqui, né? Sabe disso, tá? Então aquele é θ, então aqui é θ também. Vamos fazer tudo em termos de θ. Agora, para essa escolha de sistema da posicionamento do plano, nós sabemos que o vetor N, que é o vetor normal ao plano, ele pode ser escrito de que maneira? Ele vai ter componentes. Eu vou considerá-lo como um vetor unitário, tanto faz, né? A gente já sabe que isso não faz diferença. Ele está no plano x e no plano yz, então a componente x dele é 0. A componente y é n, que é módulo de n, né? Que é 1 seno de θ.
E no caso negativo, porque ele está na direção negativa, né? A componente y está na direção negativa do eixo y. E o n, que módulo de n, que é 1 cosseno de θ, na direção positiva, que é essa componente que aqui está. Tá certo? Então vejam, se eu colocar um ponto fixo sobre o eixo z, disser que o plano sempre passa por esse ponto, então eu posso escrever esse ponto que eu vou chamar de P0 como o seguinte vetor: 0, porque não tem componente x, 0, porque não tem componente y, e z0, que é a altura em que o plano encontra o eixo z. Ok, então eu sei que os pontos variáveis que percorrem o lugar geométrico chamado ponto, plano, tem que satisfazer a seguinte equação: P menos P0 tem que ser perpendicular em todos os pontos ao vetor n. Então, se isso é verdade, essa diferença, isso pode ser escrito em termos de componentes da seguinte maneira: x, y, z menos 0, 0, z0, que é o P menos P0, escalar 0 menos seno de θ, cosseno de θ, igual a 0. Ora, isso nos dá como equação o seguinte: i menos y seno de θ mais z menos z0 cosseno de θ é igual a 0. Então, a equação deste plano, com um θ arbitrário, pode ser escrita assim, e a equação do cone, posicionado da maneira indicada na figura, ou seja, com o seu eixo principal sendo o eixo z, ele pode ser escrito desta maneira aqui. Então vamos guardar essas duas maneiras de se escrever as equações. Então vamos lá: x ao quadrado mais y ao quadrado igual a z ao quadrado, que é a equação do cone. Vou colocar aqui cone. E z menos z0 cosseno de θ é igual a y seno de θ, que é a equação do plano. Perfeito. Isso é só o que nós precisamos para dar seguimento à nossa demonstração. Então, uma coisa que eu posso fazer nesta equação que aqui está é isolar o z. Eu posso isolar o z simplesmente passando o θ para lá, vai ficar y tangente de θ, e depois passando o z0. Então fica z0 mais y tangente de θ. Então essa é a expressão. É de se esperar, né? Porque isso aqui nada mais diz que o z está associado ao y por uma função linear, cujo coeficiente angular é o θ, e ela passa pelo ponto z0. Se você olhar só no plano YZ, é isso que está sendo dito aqui. Então, isso era bastante esperado. Ok, mas então eu posso pegar este valor de z e substituir na equação do cone. Se eu fizer isso, eu estou garantindo o quê? Eu estou garantindo que todos os pontos que satisfazem a equação do plano vão satisfazer também a equação do cone. Ora, isso só vai acontecer, como nós já dissemos, para os pontos que estão na interseção dos dois lugares geométricos. Então, nós podemos proceder a essa conta, simplesmente substituindo o z na primeira equação. Nós ficamos então com x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a z0 mais y tangente de θ ao quadrado. Eu posso expandir, fica z0 mais 2y z0 tangente de θ mais y ao quadrado tangente ao quadrado de θ. Eu agora posso juntar esses dois lados aqui
para obter uma equação que só está escrita em termos das variáveis x e y. Está escrito em termos de z0, mas z0 não é variável, né? Você sabe. Então isso aqui fica x0 ao quadrado mais y ao quadrado. Eu vou trazer este termo daqui. Então vai ficar 1 menos tangente ao quadrado de θ, que quando esse termo vai para lá ele vai com sinal negativo. E ainda tem esse outro termo em y que eu quero incorporar também, que é, volta com sinal negativo, né? Então fica 2y z0 tangente de θ, que vai ser igual a, aqui é um z0 ao quadrado, perdão, a z0 ao quadrado. Eu vou fazer uma técnica aqui de completar quadrados para ver o que vai acontecer. Então vai ficar x ao quadrado mais, eu vou escrever isso assim, 1 menos tangente ao quadrado de θ, e eu vou colocar aqui uma raiz quadrada, vou pôr um y aqui e vou elevar tudo ao quadrado. Por quê? Porque esse termo é esse que está aqui, tá? Menos, agora eu vou escrever esse termo como sendo 2y z0, e aqui eu vou colocar então tangente de θ, vou manter esse termo, mas eu quero que esse termo seja o produto deste primeiro aqui pelo segundo, não é isso? Então o que eu vou fazer? Para isso ser verdade, esse último termo aqui, ele tem que ser escrito como sendo z0 tangente de θ, tudo isso aqui, daqui a pouco eu vou mostrar que tem que ser ao quadrado, dividido por raiz de 1 menos tangente ao quadrado de θ. Por quê? Porque eu vou colocar então agora isso aqui ao quadrado, e isso aqui vai ser igual a z0. Vou explicar por que eu fiz isso. Porque na hora que eu faço isso, eu posso escrever toda essa parte que está aqui, como um quadrado simples. Daqui a pouco eu vou ter que acrescentar alguma coisa, tá? Então eu vou poder escrever isso aqui da seguinte maneira. Raiz de 1 menos tangente ao quadrado de θ, y menos z0 tangente de θ, raiz de 1 menos tangente ao quadrado de θ. Isso aqui é ao quadrado. Se vocês abrirem esta conta que está aqui, ela vai dar exatamente o que está aqui em cima. Vai dar o quadrado desse, que é o que está aqui. Vai dar 2 vezes o primeiro pelo segundo. Quando eu fizer isso, as raízes cortam. E vai ficar 2y z0 tangente de θ. E finalmente, o último valor vai ser exatamente esse cara ao quadrado, que é esse daqui ao quadrado. Mas veja, eu não posso fazer isso assim, porque eu estou incluindo esse termo, que esse termo não existia. Então, para que eu fique com um termo correto, eu tenho que subtrair esse termo, que é z0 tangente de θ, raiz de 1 menos tangente ao quadrado de θ ao quadrado. Então, quando eu faço isso, aí sim, essa parte aqui de baixo, ela é totalmente equivalente a essa parte que está aqui. Mas com a vantagem que eu consegui completar quadrados aqui no y, tá bom? E isso tem que ser igual a z0. Essa que é a chamada técnica de completar quadrados. Então veja como a minha equação ficou. X ao quadrado, mais, eu posso pôr esse raiz de 1 menos θ para fora. Como está ao quadrado, vai ficar 1 menos tangente ao quadrado de θ. E aí aqui dentro vai ficar y menos z0 tangente de θ sobre 1 menos tangente ao quadrado de θ, porque eu tirei a raiz para fora, ao quadrado, é igual z0 ao quadrado. E agora eu vou passar esse termo que está aqui para lá, porque ele é um termo constante. Então esse termo tem um 1 que vem daqui, mais o z0 ao quadrado eu pus em evidência, vai ficar tangente ao quadrado de θ
sobre 1 menos tangente ao quadrado de θ. Perfeito? Legal, então avançando bastante. Eu posso simplificar este último termo aqui e ele vai ficar igual a z0 ao quadrado, desse eu não me livro, dividido por 1 menos tangente ao quadrado de θ. E quando eu fizer a simplificação, vai cortar um tangente de θ com o outro e vai ficar simplesmente 1. Então a minha equação agora ficou finalmente x ao quadrado mais 1 menos tangente ao quadrado de θ, y menos z0 tangente de θ, 1 menos tangente ao quadrado de θ ao quadrado. Então é esta equação que eu agora preciso tratar. Essa equação tem uma peculiaridade que é o que vai nos permitir definir se a cônica que vai aparecer é uma parábola, uma elipse ou uma hipérbole. Vejam que agora esse termo, que é o termo y ao quadrado, é um termo que é mediado por esse produto. E esse produto pode ser tanto positivo como negativo. Vamos reescrever essa equação aqui na próxima página. Então nós vamos ter x ao quadrado mais 1 menos tangente ao quadrado de θ, y deslocado por um determinado valor, eu vou chamar aquele valor lá de y0, tá? Só para não ficar carregando porcaria. E esse termo aqui fica z0 ao quadrado, aqui eu vou manter 1 menos tangente ao quadrado de θ. Então vejam só, o que vai acontecer? Eu posso ter 1 menos tangente ao quadrado de θ igual. Primeiramente, eu posso ter igual a zero. Se isso é verdade, tangente de θ é igual a 1 ao quadrado, né? Mas tanto faz. Isso significa que o θ é igual a π sobre 4. Vejam, π sobre 4 é exatamente o ângulo da geratriz, porque eu fiz esse cone a partir da equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a z ao quadrado. Então, essa geratriz aqui, no plano YZ, o x é zero, eu tiro a raiz aqui, é y igual a mais ou menos z, que são essas duas retas aqui. Então, nesse caso aqui, eu tenho um ângulo exatamente igual ao da geratriz. Geratriz, só para a gente lembrar. Esse 1 menos tangente de θ pode ser positivo, se tangente de θ for menor que 1, e ele é negativo se tangente de θ for maior que 1. Vamos assumir que esse termo é positivo, tá? Então, se ele é positivo, então eu vou colocar tangente de θ 1 menos tangente de θ é maior que zero. Vamos chamar esse termo de um termo... não, deixa... vamos chamar ele de B. Então, vou chamar de B é igual a 1 menos tangente ao quadrado de θ. A minha equação fica x ao quadrado mais... Vamos colocar isso como b ao quadrado, né? A gente está dizendo que ele é positivo, então vamos colocar ao quadrado, que aí garante que ele é positivo. B ao quadrado, y menos y0 ao quadrado é igual a z0 ao quadrado. Opa, aqui é b ao quadrado também. Então a nossa equação pode ser escrita da seguinte forma: x ao quadrado sobre z0 ao quadrado sobre b ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado sobre z0 ao quadrado b à quarta é igual a 1. Ora, esta equação é a equação de uma elipse. Então, se o 1 menos tangente de θ é maior que zero, esta equação que aqui está se reduz a uma equação de uma elipse.
Ora, mas pode muito bem ocorrer que o θ seja zero, que é uma outra característica que eu nem coloquei aqui, que o θ seja zero. Então isso aqui pode dar 1 também. Então é quando o θ for igual a zero. Vamos tentar esse caso? Vamos assumir que θ é igual a zero. Então nós já fizemos este caso. Vamos fazer o caso agora do θ igual a zero. De tal maneira que 1 menos tangente ao quadrado de θ seja igual a 1, simplesmente. Bom, se isso acontece, eu volto nessa equação aqui, que é geral para qualquer valor de θ, e substituo o valor. Tangente de 0 é zero. Nós ficamos com x ao quadrado mais 1 menos 0 é 1, y menos y0 ao quadrado é igual a z0 ao quadrado sobre o nosso b ao quadrado, que nesse caso é igual a 1, né? Vou até remover esse valor aqui, porque como o θ é zero, isso aqui é z quadrado. Então isso daqui, no final das contas, nada mais é que a equação de uma circunferência. Então obtivemos aqui elipse, agora circunferência. Então, nesse caso aqui, para o θ menor, que eu vou chamar o ângulo da geratriz de g, tá? Porque eu sei que a função tangente é uma função crescente. Lembrem-se sempre lá dos nossos estudos iniciais. Então, se a tangente de θ é menor que 1, a gente vai ter o caso positivo e vai ter a elipse. Se o θ é igual a zero, a gente tem a circunferência. Mas pode acontecer que eu tenha um θ tal que 1 menos tangente ao quadrado de θ seja negativo. Então esse é o terceiro caso. Vamos chamar esse aqui de caso 1. Chamar esse aqui de caso 2, que ele é bem trivial. E vamos chamar esse agora de caso 3. Nesse caso, eu vou escrever 1 menos tangente ao quadrado de θ igual a menos b ao quadrado. Porque aí eu garanto que 1 menos tangente de quadrado de θ é um número negativo, porque b ao quadrado é um número positivo. Então eu fico com esta equação aqui, de novo. Ela fica x ao quadrado menos b ao quadrado y menos y0 ao quadrado é igual a menos, porque aqui tem 1 menos θ tangente de θ, né? Então fica menos z0 ao quadrado sobre b ao quadrado. Essa equação facilmente pode ser escrita como sendo menos x ao quadrado z0 ao quadrado sobre b ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado sobre z0 ao quadrado sobre b à quarta é igual a 1. Ora, este sinal negativo que está aparecendo multiplicando o termo em x garante que esta equação que aqui está é a equação de uma hipérbole. Então eu já obtive a equação da elipse, quando o θ for tal que a tangente de θ é menor que 1, ou seja, o θ for menor que π sobre 4, e o π sobre 4 é o ângulo da geratriz. Então quando o θ for menor do que o ângulo da geratriz, que é g, quando o θ for igual a zero, quando o θ for maior do que o ângulo da geratriz, né? E agora falta uma situação que eu ainda não desenvolvi, que é quando o ângulo for exatamente o ângulo da geratriz. Ou seja, então a última parte que falta, deixa eu carregar essa equação importante aqui comigo para a próxima página. Então vem aqui, deixa eu reescrever essa equação aqui. Não funcionou. Deixa eu escrever ela aqui de novo. Deixa eu pegar aqui. Assim. Então eu vou copiá-la.
E eu vou trazê-la para essa página que aqui está. Tentar colar. Vamos ver se eu consigo. Não estou conseguindo. Se eu não conseguir, eu escrevo ela aqui. Se eu não conseguir, eu escrevo ela aqui. Não vou conseguir não. Deixa eu escrever ela aqui. Vocês desculpem aí a incapacidade. Fica x ao quadrado. X ao quadrado mais 1 menos tangente ao quadrado de θ y ao quadrado menos y0. Não sei nem por que eu estava querendo copiar. É tão fácil. Z0 ao quadrado. 1 menos tangente ao quadrado de θ. Nossa, lembrei tudo. Pois bem, só que agora o nosso tangente ao quadrado de θ é exatamente igual a quanto? O nosso tangente de quadrado de θ é igual a 1, porque é o mesmo valor da geratriz. Agora aqui eu tenho um problema. O problema é o seguinte, eu coloquei essa equação nesse formato, pressupondo que a tangente de quadrado de θ não fosse igual a 1, porque senão eu tenho um problema aqui, não é isso? Então eu vou ter que voltar um pouquinho antes e pegar a equação num formato que ela ainda não tenha a divisão feita por 1 menos tangente ao quadrado, que é esta equação que está aqui. Então, esta equação que está aqui é a equação que eu vou reproduzir lá, porque vejam, aqui não tem divisão por 1 menos tangente ao quadrado. Então, eu vou tentar lembrar. X, eu não consigo copiar, x ao quadrado. Então, eu vou reescrever x ao quadrado mais 1 menos tangente ao quadrado de θ y mais 2yz0. Acho que é tangente de θ. Deixa eu dar uma olhada. 2y tangente de θ. Menos 2yz0 tangente de θ. Então é menos. Menos. É igual a z0 ao quadrado. Perfeito? Só que agora sim, eu posso colocar que a tangente de θ. Tangente de θ. Ou tangente ao quadrado é igual a 1. Então faz. Se eu coloco isso daqui, pode ser mais ou menos 1, evidentemente, mas por estar ao quadrado. Mas se eu faço isso aqui, este termo desaparece. E eu tenho então que x ao quadrado menos 2yz0 tangente de θ é igual a z0 ao quadrado. Ora, esta equação pode ser então expressa como x ao quadrado é igual a z0 ao quadrado mais 2z0 tangente de θ, vamos colocar assim, y. Mas esta é a equação em xy de uma parábola, né? Em que existe um termo ao quadrado sendo igual a um termo linear. Então, essa última situação é a situação em que o θ é exatamente igual ao g, suposto aqui 45 graus, ou π sobre 4, e isso gera então uma parábola. Então nós provamos com esse nosso procedimento que nós podemos gerar as 4 cônicas, se você incluir a circunferência, por uma interseção de um plano com um cone. Era o que nós queríamos demonstrar, então eu agradeço a atenção, até a próxima.